Muito bem, Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante, conosco aqui na programação da Auriverde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a perseverança, que é o caminho para as grandes conquistas. Não é isso, Salviano? Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco mais uma semana. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Parabéns pela escolha desse tema. Pois é, e eu gostaria já de perguntar para você, Salviano, como poderíamos definir perseverança? Bom, se nós falarmos da perseverança simples e pura, nós podemos dizer que ela é o caminho para grandes conquistas. Mas a gente também pode dizer que perseverança é uma capacidade de continuar trabalhando em direção a um objetivo, por exemplo, mesmo diante de dificuldades, a pessoa perseverante é a pessoa que não para com as dificuldades. Então, a perseverança é uma peça motriz que inspira as pessoas a destacar suas histórias, né? Falar da sua realidade. Nós temos até questões aí de dados científicos, né? Pessoas que buscam fazer coisas, gastam horas e horas defendendo suas teses, sejam em laboratórios ou não. Isso tudo a gente vê como perseverança, né? É o que ajuda a manter a motivação e também a resiliência, né? A perseverança ela está circulando entre essas palavras, a motivação, a resiliência. Se nós relacionarmos aí, por exemplo, a perseverança com superação, crescimento pessoal, resiliência, como eu disse, a gente vai ver muitos exemplos disso, né? Uma das coisas que a gente sempre fala, né? O sucesso é uma forma assim pequena que a pessoa tem o esforço dela, né? Ou seja, o sucesso é uma soma de pequenos esforços repetidos dia a dia, né? E que o contexto geral, né, vai dar a ela aquilo que ela está buscando, né? Eu costumo dizer que não existe assim pessoa que seja um sucesso, né, sem ter perseverança. Não existe, né? Eu até lembro de uma frase que eu gosto muito de citar, se eu não me engano, o autor é Robert Orr. Ele dizia o seguinte: não existe sucesso sem sucessivos sucessores. Por que isso? Porque isso demanda perseverança, né? Se você falar é um sucesso, só será sucesso se houver a perseverança. Então, hoje, quem se destaca de fato entende, né, que um dia alguém fez algo por ele e foi perseverante. E aí o sucesso está contido nessa perseverança. Se nós falarmos, por exemplo, de pessoas, né, como Thomas Edison, né, existem algumas literaturas que diz que ele falhou várias vezes, né? E a resposta que ele teve foi apenas que descobriu nessas várias vezes maneiras que as coisas que ele estava tentando não funcionaria. Uma frase mais ou menos assim, né? Eu não falhei 1000 vezes ou 200 vezes. Eu apenas descobri 1000 ou 200 vezes aquilo que não funcionava. E a perseverança é bem assim, ela te dá uma visão, né, da situação e ela não deixa você parar, né? Ela muda todo o quadro. Se a gente falar um pouco, por exemplo, sobre a visão, né, nesse aspecto, tem um vídeo que estou me lembrando agora, chama-se O Poder da Visão. O ouvinte que está hoje conosco, depois põe lá no YouTube, fala sobre o poder da visão, pessoas que fizeram a diferença, né? Pessoas que muitas vezes teve tudo para desistir e foram perseverantes, né? Eles rejeitaram qualquer pessimismo. Tem pessoas que nós vemos na sua biografia que demoraram anos para fazer uma publicação de um livro. Se a gente pensar, por exemplo, no autor do Harry Potter, né? Recebeu várias rejeições antes da publicação do livro. Você vai pensar, quem foi esse Harry Potter, né? Essa série
né, e foi super bem vendida. Outras pessoas que passaram, né, no anonimato, aí, como eu gosto sempre de dizer, né, passaram no anonimato sofrimento, mas não desistiram, perseveraram. Então, a gente sempre fala sobre essa questão da vontade, né? Nos encher de vontade para continuar a vida. A perseverança é isso. A perseverança são medidas, né, por essas pessoas também, né? Sempre que eu estou dando uma palestra, eu procuro falar de pessoas que foram sucesso, pessoas que foram perseverantes, porque elas nos ajudam nessa guerra da vida, né? Elas nos ajudam a pensar nos nossos alvos, e cada vez que eu menciono alguém que foi perseverante, isso serve para mim e serve para todos os ouvintes também. Agora, Salviano, existe psicologia da perseverança? Olha, excelente pergunta. Nós não podemos dizer que existe uma teoria específica, né? Mas é perfeitamente possível nós falarmos que a perseverança ela é sustentada por habilidades psicológicas, né? Se eu falar, por exemplo, nós temos o poder de desenvolver habilidades, isso é notório. Habilidade, por exemplo, de definir metas, né? Você não fala isso para o cachorro, para o gato, para a galinha, para o macaco, para ele ter essa habilidade. Nós somos os seres capazes, e eu gosto muito de frisar isso, né? Com todo respeito ao darwinismo, mas eu gosto de dizer que nós somos os únicos capazes de elaborar pensamentos e executá-los. Isso aí é uma coisa muito legal, e ouso dizer divina, que todos nós temos, essa habilidade de definir metas, ter objetivos claros, né? Isso ajuda a manter o foco, né? Eu tenho sempre estimulado os meus pacientes a escreverem os seus alvos a curto, médio e longo prazo. Esses dias, inclusive, eu postei uma mensagem falando sobre isso, né? Se você pega uma laranja na mão, uma bola, se você quer jogar de uma mão para outra, você pode fazer isso bem próximo, mas se você for aumentando o espaço, daqui a pouco você está fazendo malabarismo, porque você treina, né, com duas, com três, daqui a pouco você é um malabarista, porque você treinou, mas você começou com uma, né? Depois você foi progredindo. Por isso que nós temos a habilidade de ter metas, de definir metas. Outra habilidade que nós podemos falar é do autocontrole emocional, por exemplo. Aprender a lidar com as frustrações, né? Com os fracassos, saber que assim, é impossível passar pela vida sem ser ferido, né, por essa vida, sem ser manchado de alguma forma, mas saber que ter o autocontrole emocional diante das crises, isso é muito importante. Eu gosto do professor Marins, que muitas vezes ele disse assim, ninguém sai ileso de um relacionamento. Aliás, essa frase foi dita por um filósofo francês, né? Ninguém sai ileso de um relacionamento. O Marins ele diria o seguinte, que nós não passamos pela vida acrilicamente, né? Ou seja, nós, por mais que nós queiramos acertar, ninguém vai acertar 100%. Mas a beleza da vida é isso, né? Você não é medido pela quantidade de vezes que acerta, né? Mas é medido pela quantidade de vezes que você tenta, e se errar, a quantidade de vezes que você se levanta e começa a caminhar novamente, né? Com perseverança. Uma outra habilidade é isso, é exatamente a resiliência. A gente está falando, em outras palavras, sobre isso, né? A capacidade de se recuperar e continuar tentando, né? É uma habilidade. O profissional, né, respondendo aí sobre essa questão de uma possível teoria, o psicólogo ele ajuda a pessoa também ele é formado para isso, né, a instruir a pessoa como identificar essas crenças, como lidar com a vida, né, tirar essas crenças limitantes, por exemplo, né, aquilo que gera desânimo, né. Então, de cada caso a gente estuda e leva a pessoa, né, a entender aquilo que está desanimando-a, aquilo que está bloqueando a sua perseverança.
E a gente ensina técnicas de reformulação cognitiva, né, para que a pessoa possa, de maneira assim eficaz, né, mudar a maneira que está encarando os seus desafios. Usamos técnicas como o pensamento socrático, desafiando a pessoa a se auto-questionar, né, os porquês da própria vida e seguir adiante, trabalhando emocional, né? Também podemos dizer que sobre terapia, né, já que essa pergunta tem muito a ver, a terapia é focada nas metas, isso é muito importante. Há pessoas, né, nós falamos alguns clientes que nos procuram, não é para um problema especificamente de psicopatologia. Às vezes a pessoa quer se organizar, ela quer elaborar as suas metas, ela quer dividir com alguém os seus planos, e muitas vezes ele não tem nenhum familiar que ele queira dividir esse plano, ele quer dividir com uma pessoa neutra, e pode ser um profissional, né, capacitado da psicologia para ajudá-lo e até sentir o emocional daquela pessoa para que possa ajudá-la a tomar as decisões que melhor irá se adaptar à sua realidade, né? Nós podemos até dizer que existem assim dados científicos, né, estudos que mostram que as pessoas assim com altos níveis, né, de determinação, de paixão, né, pelos seus objetivos a longo prazo, são pessoas mais propensas a sucesso, né, independente do QI ou do talento natural. Isso tem uma pesquisa de 2016, inclusive, que comprova essas questões, que não é tanto o seu QI, é muito mais o seu QE, não é tanto o seu coeficiente intelectual, é mais o seu coeficiente emocional, aquela pessoa que não desiste, aquela pessoa que é firme nos seus propósitos, né? Se a gente falar da neurociência também, né, aproveitando essa, ele cria novas conexões neurais ao enfrentar desafios. Então ele se fortalece, ele aumenta a capacidade de perseverança. É em cima do desafio que a pessoa vai ver se realmente ela vai aumentar a sua capacidade, né? Muitas vezes nós queremos evitar desafios, mas são os desafios que nos fazem fortes, né? E assim, dentro dessa pergunta, nós podemos dizer também que visualizar o sucesso é importante, né? Imaginar os passos necessários assim para alcançar, né, aquilo que você quer com perseverança, imaginar, sonhar, desejar, querer. Isso é intransferível, né? Você pode ajudar uma pessoa de várias formas, mas se ela não quiser, eu tenho casos, infelizmente, de pessoas que por exemplo, estão dependentes químicos, mas todos já ajudaram, todos já fizeram a sua parte, a medicina fez a sua parte, a família fez a sua parte, todos fizeram a parte, mas a pessoa não fez a parte dela. Aí fica realmente difícil, né? A gente precisa sempre lembrar que uma coisa é a pessoa não querer, né? Aí fica difícil ter perseverança, né? E a gente tem que lembrar de pessoas que foram perseverantes, que fizeram a diferença, como nós falamos aqui. E histórias, porque nós somos a nossa história. Se a gente falar, sei lá, de Mahatma Gandhi, por exemplo, novamente, o que ele falou? O que se faz num dia é semente de felicidade para o dia seguinte. Ou seja, você vai plantar aqui, você vai colher ali, e é fruto daquilo que você está fazendo. Então, tudo o que é difícil leva tempo. Tudo que pode aparecer, por exemplo, no nosso caminho como impossível, talvez leve um pouco de tempo a mais, né? E questão do impossível, né? Por isso que eu defendo também a fé e a espiritualidade. Algumas coisas são possíveis a nós, outras você precisa transcender, né? Ter fé mesmo, de fato. Então, podemos dizer, que mais? Sobre frases, assim, eu gosto de citar o Thomas Edison, porque é um exemplo, né, de pessoa. Ele fala que no seu incêndio que houve no seu laboratório, ele disse o seguinte, alguém chegou do lado dele e falou assim, olha, você perdeu todos os seus sonhos ali, né?
olhando as chamas do laboratório dele que pegou fogo. Ele olhou para a pessoa e disse: ali estavam todos os meus sonhos que não dariam certo. Veja a ótica, veja a visão, veja o poder de enxergar, não de forma fracassada as coisas, né? É por isso que a gente tem que entender que, como Henry Ford disse, né, fracasso é apenas a oportunidade de começar de novo, e dessa vez com mais inteligência. É uma questão de ótica, é uma questão de mudança de pensamento e de postura, né, sobre a vida, né? Todos nós temos que fazer planos e caminhar em direção a eles. Salviano, para a gente encerrar o nosso papo, eu gostaria de perguntá-lo: como desenvolver a perseverança? É possível? Que ótimo. Muitas coisas nós falamos assim diretamente, né? Mas para que a gente possa atingir a todos os nossos públicos, né? É importante, assim, algo muito simples que nós esquecemos de fazer. Primeiro, praticar a gratidão. Focar no que você já conquistou ajuda muito a manter o ânimo. E se você tem ânimo, você continua. Então, a perseverança, ela está aí, né? Dividir, né, por exemplo, grandes objetivos e fazê-los assim de passo a passo, como eu disse, né, devagarzinho, não se precipitar, né? Cada conquista celebrar. É importante celebrar a conquista. Muitas vezes tem uma gíria, né, que na minha cidade, em Belo Horizonte, aqui também eu já ouvi em Bauru, alguém fala assim: não acerte o seu relógio pelo meu. Ou seja, é um pouco assim agressivo dizer isso, mas é mais ou menos o que eu quero dizer. Muitas vezes você quer o sonho do outro e esquece o seu próprio sonho. Sonhe os seus sonhos. Isso é muito importante a gente falar, porque eu tenho visto pessoas que, eu gostaria de ser como fulano, cicrano. A verdade, você é único, e faça aquilo a curto, médio prazo, dentro da sua unicidade, dentro da sua própria capacidade, né? Uma outra questão é cercar-se de pessoas que te apoiam, né? É muito importante, né? Pessoas que você vê nos olhos dela, que realmente elas se alegram com você, né? Se alegram por você, que vibram, que participam da sua vida, que te perguntam. Você fez uma viagem, ela vem, ela te pergunta, ela quer saber, você sente aquela alegria. Poxa, foi legal assim. Então, veja, você precisa se cercar de pessoas assim. Evitar aquele que você sente nos olhos a inveja, você sente nos olhos aquilo, poderia ser eu no lugar dele, né? Ou coisas semelhantes. Quando você fala com alguém da sua conquista e essa pessoa olha nos seus olhos, ela vibra com você, você sente que ela está feliz com você, você sabe, esse eu quero andar junto. Pode ter certeza, esse vai vibrar com você, ele vai estar nos grandes momentos da sua vida, a curto, médio e longo prazo. Ele não vai estar só na hora da dor, né? Porque isso é algo relativamente fácil, né? Chorar com os que choram. Mas se alegrar com os que se alegram é algo muito mais difícil, né? E também podemos dizer o quê? Podemos dizer aprender com os erros, né? Cada falha é uma lição valiosa, né? Não se culpe tanto. Eu vejo muitas pessoas se culpando, né? A pessoa não sai daquilo, eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Eu quero dizer uma coisa, vai passar, isso é uma fase. Você não quer errar, o seu objetivo maior é acertar, continue, né? Tem muitas pessoas que desistem assim muito fácil diante da primeira queda. Busque acertar, busque ajuda, sempre tem uma próxima vez, né? Reforce a perseverança dentro de você, traga assim algo que vá te lembrar coisas boas, né? Traga à sua memória coisas boas. A perseverança é um traço. Por isso que a gente fala, é um traço que pode ser desenvolvido e pode ser praticado, né? Com muita prática disso, dizer para você mesmo, isso não é uma falácia, isso não é um positivismo barato que eu estou dizendo assim, você acreditar, eu acredito, eu vou conseguir,
e fazer a sua parte, né? Nunca é tarde para ser tudo aquilo que você pode ser. Essa é a grande verdade, né? E tem vários exercícios práticos que eu sempre digo para as pessoas: escreva seu desafio, olhe o seu desafio. Poxa, isso aqui, olha, eu quero chegar o ano que vem, está chegando aí os próximos desafios, quem sabe a gente fale sobre isso aí um pouco mais próximo do ano que vem ou no ano que vem, né? É muito comum isso, mas nunca, não existe um dia certo para você escrever seus alvos. Comece hoje, né? Enfrentar os desafios e escrever sobre a sua vida, né? Tem pessoas que, por exemplo, você quer, eu quero parar de fumar. Aí, por que você tem esse desafio? Então, qual é a ação? Depois do desafio, você tem que ter uma ação. Eu vou ter a ação de fumar menos um cigarro. Então, eu vou diminuir um por dia. No outro dia, eu vou diminuir mais. Precisa ser algo que a pessoa quer, que ela deseja, que ela comece a andar com pessoas que não têm o hábito e assim por diante. Então, buscar, né? Essa busca vale a pena que a pessoa busque assim todas as alternativas para ser perseverante. E já que vocês me perguntaram, uma coisa interessante que eu quero citar e eu tenho falado para as pessoas é buscar também boas imagens, bons vídeos, bons filmes, né? Que infelizmente a gente vê filmes que existem coisas que na verdade não trazem motivação, não trazem perseverança. Se a gente citar aí, se você que está em casa ouvindo, por exemplo, né, o que você gostaria de ver, né? Qual exemplo, né? Tem muita coisa boa no Instagram, então você pode ver no Facebook, mas veja exemplos de pessoas que superaram isso. Tem vários e vários exemplos. Se você falar de filmes, por exemplo, de perseverança, a gente pode citar A Procura da Felicidade, por exemplo, que mostra lá aquele baseado numa história real, né, que o cara enfrenta um desafio como um pai solteiro, sem teto e etc. E ele vence as dificuldades financeiras. Tem um filme que eu trabalho muito com pessoas semi-alfabetizadas, que é o filme Um Sonho Possível, né? Se eu não me engano, é com a Sandra Bullock. Muito bom esse filme, mostra a história de um jovem também assim, sem local para morar, e ele se torna depois um bom jogador de futebol americano, porque ele teve uma família que o adotou, que ajudou. Um filme lindo também, né? Nós temos vários filmes assim. Desafiando Gigantes é um outro filme que eu gosto de trabalhar com ele, né? É de 2006, se eu não me engano, esse filme, e mostra a história de um treinador de futebol americano que ele transforma um time que era desacreditado em campeões, né? Por quê? Porque ele foca na fé, ele foca no trabalho duro, ele foca na perseverança, que é isso que nós estamos falando aqui, perseverança. Qual mais? 2016, outro filme bom também que saiu foi o Último Homem, né? Uma pessoa que, baseada em história real também, que um dos soldados que, sem usar armas, ele salva dezenas de vidas na Segunda Guerra Mundial. E com muita determinação, né? Sem sair dos seus princípios, ele conseguiu ajudar muitas pessoas. Foi um cara persistente nos seus valores pessoais, mesmo em situações extremas, como é a guerra, por exemplo, né? Então, esses filmes são alguns exemplos e eu acho que é assim que nós buscamos, né, ser perseverantes. Muito bem, aqui na programação da Auriverde, Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante, que volta na semana que vem. Que bom papo hoje, hein, Salviano? Obrigado pela sua presença. Semana que vem a gente se encontra, hein? Obrigado, até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado a todos os ouvintes.